Sim, sim. Certo? Bora começar, né? Na aula passada, a gente falou sobre o contexto histórico da patologia e nós ficamos, né, de ver alguns conceitos. E aí, nós vimos conceitos, por exemplo, como saúde, doença, homeostase. Vocês lembram o que é a homeostase? Vocês lembram o que é saúde? Vocês lembram o que é doença? Além do que está escrito aí, né? Ninguém quer falar? Então, bora lá. Lembrem que a homeostase, ela representa o equilíbrio, tá? Das nossas funções celulares. E a saúde, ela está relacionada com todos os processos fisiológicos que vai dar origem a essa homeostase, tá? Na verdade, a homeostase, que é quando todas as nossas funções do nosso corpo, elas estão funcionando, né? Elas estão funcionando em equilíbrio, a gente tem a homeostase. E a gente também vai ter a morfostase. A morfostase, ela justamente fala sobre a forma das nossas células, por exemplo. Se a gente for pegar uma célula epitelial, a gente vai ver que ela é uma célula, né, dependendo do tecido, é uma célula, sei lá, quadradinha, tá? Então, aquela dali é a forma daquela célula, ela está em morfostase. Mas durante o processo de doença, ela vai ter uma alteração na morfologia dessa célula. Então, ela já sai desse equilíbrio, ela já perde aquela forma que ela era, tá? E aí essa mudança de forma devido à falta, né, desse equilíbrio é o que pode levar ao processo de doença, tá? Então, a saúde é justamente tá relacionado justamente com a manutenção da morfostase, que é a forma das células dos nossos órgãos. No caso, por exemplo, de uma forma mais macro, né? Se a gente estiver falando da hepatomegalia, o que é hepatomegalia? É o aumento do tamanho do nosso fígado, tá? Então, o nosso fígado ele tem um tamanho normal. Só que quando ele está doente, ele está, né, com as suas funções desequilibradas, ele tem aí o aumento do tamanho desse órgão, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma mudança na forma do órgão. Logo, ele sai aqui da morfostase, tá? Vocês conseguiram entender esses dois conceitos? Ficou claro? Sim. Então, a homeostase está relacionada à manutenção, né, da forma normal dos nossos órgãos, das nossas células, tá? E a homeostase está relacionada aí com a manutenção da função, ou seja, daquele órgão, ou seja, daquela célula. Num processo tumoral, por exemplo, o tumor você percebe que você tem aí a alteração do órgão, tá? Um tumor no útero, um tumor no estômago, você vai ter o órgão em si, com todo o seu tamanho, a sua morfologia normal, mas quando ele tem, por exemplo, a presença de tumor, esse tumor pode provocar o aumento desse órgão. E aí ele não está mais em morfostase, tá? Tudo bem? E a doença? A doença é justamente o resultado da ação de uma agressão, tá? Então, desculpa. Então, a doença, gente, ela é resultado sempre de uma agressão que leva à alteração não compensada da homeostase ou da morfostase, certo? Então, a gente vai ter o processo de doença se instalando todas as vezes que houver aí um desequilíbrio, tanto na forma do órgão, como também na função desse órgão, tá? Então, vai ter aí essa quebra de equilíbrio. Esses dois conceitos ficam claros para vocês. O que é saúde? É a manutenção do equilíbrio, tanto da forma como da função. E a doença é o desequilíbrio, tanto da forma como da função de órgãos e células, resultantes aí de uma agressão, tá? Sempre durante um processo patológico, a gente vai ter a presença de uma agressão. E essa agressão é provocada por um agente agressor, que geralmente é o agente etiológico. A gente chegou a falar de agente etiológico na aula passada, né?
Quando eu estou falando de etiologia, eu estou me referindo às causas da doença, tá? Então, todas as vezes que eu perguntar para vocês quais são os fatores etiológicos, por exemplo, das fissuras labiopalatinas, né? Do lábio leporino. Então, o lábio leporino, por exemplo, ele pode ter como fator etiológico a genética do indivíduo, a desnutrição da mãe durante a gravidez, o uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, porque existem medicamentos que a mulher ela toma em um determinado tempo de gestação que pode provocar malformações no feto, além das drogas ilícitas, né? Como, enfim, cocaína, crack, maconha. Que mais? Agrotóxico, tá? No contato com substâncias que são teratógenas, como os agrotóxicos, como o excesso aí de vitamina A, tá? Entre outros, certo? Então, esses são os fatores etiológicos, é sempre o que causa a doença, tá? É aquilo que agride o sistema. Bem, e aí a patologia nós vimos que é dividida em duas partes, né? A patologia geral e a patologia especial. A patologia geral, ela vai estudar as alterações anormais, tá? Essas alterações anormais, elas vão envolver, por exemplo, a morfologia das células e alterações aqui no metabolismo celular. Então, ela é algo mais micro, tá? Ela é algo mais pequeno. A patologia geral é justamente a patologia mais moderna que a gente conhece agora, tá? Que surgiu agora no século XX, em que a célula, em que os processos patológicos, eles têm um envolvimento das nossas células, né? Tem um envolvimento aí dos componentes celulares e moleculares, tá? Enquanto que a patologia especial é aquela patologia que vai estar estudando a patologia dos órgãos. Então, patologias que estão envolvendo, por exemplo, o coração, o fígado, o cérebro, tá? O sistema digestório. Então, a patologia especial, ela é específica para um determinado órgão. Tá? Então, nós temos essas duas vertentes da patologia. Tudo bem? E a gente viu também na aula passada os aspectos da doença, tá? Então, toda doença vai ter aí os seus aspectos que são componentes importantes para o estudo e o desenvolvimento daquela patologia. Então, por exemplo, nós vamos ter a etiologia. Toda doença vai ter sua causa. Então, toda doença tem os seus fatores etiológicos. A patogenia é como aquela doença ela vai evoluir, tá? Então, por exemplo, a dengue, a gente vai ter o fator etiológico, tá? Que geralmente vai ser o vírus que vai estar dentro do mosquito, do Aedes aegypti. E aí, o vírus, o mosquito ele vem, que é o vetor, passa o vírus para o hospedeiro, e o vírus, ele é o agente etiológico da dengue, tá? E aí, a pessoa, ela passa por um período de incubação, que é o tempo em que esse vírus vai levar para entrar nas células do hospedeiro, para utilizar essas células para se multiplicar, e logo depois desse passo a gente vai ter a sintomatologia, tá? Alterações morfológicas nas células do tecido, e depois a gente vai ter a sintomatologia. Então, essa daí é todo o desenvolvimento de uma doença, tá? Os aspectos de uma doença envolvem todos os passos relacionados ao desenvolvimento da doença, desde a causa até, né, o significado clínico, o aparecimento dos sintomas, tá? Porque a patologia vai estar estudando a doença. Por que a gente muitas vezes não vê aí o processo de cura muito focado nesses aspectos da doença? Porque a cura, geralmente, o envolvimento de fármacos, isso não é responsabilidade da patologia estar estudando essa área, tá? As formas de tratamento daquela sintomatologia. Então, os aspectos gerais da doença envolvem aqui a etiologia, que são as causas, a patogenia, que é a evolução da doença, desde o início da infecção até a evolução, como é que ela vai estar evoluindo, quais são as alterações morfológicas que aquela doença vai estar provocando, tá?
Então, por exemplo, no caso da gripe, a gente vai ter, né, o fechamento enfim, a pessoa começa a ter tosse, começa a ter febre. No caso da dengue, a pessoa começa a ter dores no corpo. Cada doença vai ter aí as suas características, tá? De alterações morfológicas. Eu acabei falando dos sintomas, tá? Mas o que leva ao aparecimento dos sintomas? O aparecimento dos sintomas leva justamente às alterações morfológicas no tecido. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui rapidinho. No caso da leishmaniose, a leishmaniose é o chamado calazar, não sei se vocês já ouviram falar, mas em 2015 estava tendo um surto de calazar aqui no Pará. E a leishmaniose, ela é provocada por um protozoário, que é o protozoário da leishmania, né? O nome do protozoário é leishmania. E aí o que acontece? A leishmania, quando ela entra em contato, tá, com as nossas células, tá? Quando ela entra em contato com o hospedeiro, ela vai procurar células específicas, que no nosso caso, ela procura infectar os nossos macrófagos, tá? E aí, o indivíduo que tem leishmaniose, ele começa a desenvolver, além, né, das ulcerações presentes no corpo, o indivíduo ele começa a ter o aumento do tamanho dos macrófagos. Então, os macrófagos eles têm um tamanho aumentado, tá? Então, no caso, por exemplo, da gripe que eu havia citado, o vírus da gripe, ele provoca, por exemplo, a febre. A febre é uma reação do nosso sistema imunológico. Então, as células do nosso sistema imunológico, quando estão sofrendo alguma agressão, né, como no caso de um vírus, por exemplo, elas começam a ter alguma alteração morfológica, ou ficam maiores, ou aumentam em número, que é justamente para poder dar conta daquela infecção, tá? E aí, com isso, a gente começa a ter alteração ou no tamanho da célula, tá? Ou na forma do tecido. O tecido, de repente, de um determinado órgão pode ficar maior por conta aqui, para poder atender essa demanda, tá? E a gente tem o significado clínico, que são os sintomas. Bem, falei para vocês da etiologia, né? A etiologia, ela envolve aqui tanto fatores genéticos como fatores ambientais. Então, vai ter patologias que só está envolvido o fator genético. No caso, por exemplo, aqui da síndrome de Van der Voort. O paciente, a criança, ela nasce com uma mutação, geralmente ela herda essa mutação de alguém, ou do pai ou da mãe, é uma mutação dominante, ou seja, se ela herdar um alelo, automaticamente ela já nasce com síndrome de Van der Voort. A principal característica dessa síndrome é a presença dessas fístulas congênitas, que são 2 buraquinhos nos lábios inferiores, associado às fissuras labiopalatinas, tá? Então, a gente vai ter fatores que são genéticos. Então, a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down, ela é uma patologia, tá? Que ela é puramente genética. Ela é provocada por um erro de divisão celular que faz com que uma das células, que é aquela célula que vai ser utilizada para o desenvolvimento do embrião, tenha ali 3 cromossomos 21. Então, isso é um fator puramente genético. O escorbuto, por exemplo, já é uma doença que ela é adquirida, vai depender aí do ambiente do indivíduo, tá? Como, por exemplo, né, se o indivíduo ele viver num ambiente pobre em vitamina, um ambiente de desnutrição, ele pode desenvolver escorbuto, que é uma doença provocada pela carência de vitamina C, tá? Que vai provocar esse vermelhidão aqui nas gengivas, tá? Então, no caso aqui, olha só, do escorbuto, essa doença é puramente, essa patologia é puramente o quê? Ambiental, tá? Enquanto que no caso, por exemplo, da síndrome de Van der Voort, ela é uma doença puramente genética. E a gente ainda vai ter aquelas patologias que vão ter tanta influência aqui dos fatores genéticos como dos fatores ambientais, que são doenças, né, que a pessoa ela já nasce. Muitas vezes ela já pode nascer com uma predisposição a ter uma determinada patologia,
Por exemplo, a obesidade, tá? A pessoa ela já nasce assim com uma tendência a ganhar peso. E aí, associada a essa tendência, ela ainda tem uma má alimentação. Então, ela consegue aí, ela tem aí todos os fatores envolvidos para o desenvolvimento da obesidade, tá? Então, a gente tem aí, nesse caso, os fatores idiopáticos, que são justamente, quando eu falo de fator idiopático, eu estou dizendo que a doença ela é provocada tanto por fatores genéticos como por fatores ambientais, tá? Então, é os dois aí. Eu posso dizer também que essa doença ela é multifatorial. E aí, quando eu digo que a doença ela é multifatorial, a gente já entende que ela é uma doença que é provocada tanto pela genética do indivíduo, quanto associada aos fatores ambientais, tá? Então, a gente tem três grupos aí de doenças. Uma que é puramente genética, a outra que é puramente aí ambiental e a outra que é a associação desses dois fatores, tá? Continuando. A gente já tinha visto isso, já? Ou não? Enfim, ninguém me responde. Muito obrigada. Já, professora. Tá bom. A patogenia. Você pode repetir, porque eu me matriculei agora. Tá. Não, tranquilo. Eu vou fazendo a revisão e vou já situando vocês. Mas todo mundo, né, o pessoal que estava na aula passada, todo mundo entendeu até aqui, né? Esses conceitos, né? Eu sim. Beleza. Aí a patogenia, né, como eu já falei para vocês, é justamente a sequência de eventos patológicos que vai ocorrer em resposta ao agente etiológico ou agente agressor. Dentro da patologia, pessoal, existem termos diferentes, muitas vezes, para designar a mesma coisa. Então, quando eu digo agente etiológico, é a mesma coisa de agente agressor, tá? E uma patologia, uma doença, ela sempre é provocada por um agente agressor, certo? E aí existem vários tipos de agressão que as nossas células podem sofrer, que aí a gente vai ver isso mais na frente. Mas a patogenia, ela vai estudar o quê? A entrada do agente etiológico da célula, como é que esse agente ele vai se multiplicar lá dentro, qual é a reação imunológica que esse agente vai provocar, qual é o tipo de lesão tecidual que esse agente vai provocar, como é que o nosso organismo vai eliminar esse agente agressor, quais são os mecanismos, como é que ocorre o reparo dessa lesão, como é que ocorre a cura, quando se evolui para a cura, ou em alguns casos, né, não ocorre aqui esse passo, a eliminação do agente agressor, e o indivíduo muitas vezes ele evolui para o óbito, tá? Então a gente vai ter, olha só, esses passos aqui que são os passos relacionados com a patogenia, que é justamente, né, ela vai ver aí essa sequência de eventos durante o desenvolvimento de uma patologia. Tá? Essa parte, professora, da reação imunológica seria aquela parte do que o aumento de leucócitos e tudo mais. E a parte do reparo da lesão é a vermelhidão, aí quando depois que ele vai cicatrizar e tudo mais, o rubor, é tipo isso? O reparo da lesão, por exemplo, dependendo da patologia, ele está muito relacionado com o processo de cicatrização. Olha, um tipo de patologia, você se cortou, né? Quando você se corta, o cortar, a etiologia aí é justamente, o cortar é a agressão. O teu tecido ele foi agredido e isso provocou uma lesão, tá? Nesse caso aí, a gente não vai ter uma multiplicação de patógeno, claro. Né? Digamos assim, você só se cortou, não houve infecção nenhuma. Se houver infecção é outra história, mas você só se cortou. Isso é uma agressão, tá? Houve multiplicação de patógenos? Não, porque essa lesão ela não foi infeccionada, tá? Qual é a reação imunológica? Vai ter? Vai ter sim. Na hora que você se corta, começam aí
várias células para o lugar onde ocorreu aquela lesão tecidual, e aquelas células, elas, né, vão começar a produzir uma série de proteínas e enzimas. Para fazer o reparo, né? Exatamente, para fazer o reparo, tá? Quem Então, migra é os macrófagos que migram para a área da lesão? São são várias, várias, sim. são várias células que migram. Então, por exemplo, os macrófagos são células relacionadas com o processo de fagocitose. Então, eles vão para lá sim, porque se tiver alguma bactéria, algum vírus que possa vir a ter entrado, eles já vão comer dessa bactéria, esse vírus, e evitar a multiplicação desses agentes, tá? Células mortas, os macrófagos vão comer também, tá? Vão fagocitar. Estou falando comer para vocês, né? Os macrófagos são células relacionadas à fagocitose. E a fagocitose nada mais é do que o englobamento de partículas sólidas. É como se eles conseguissem comer aqueles restos que estão ali presentes. Tá? Restos celulares, por exemplo. Quando você se fere, você partiu ali o seu tecido no meio. Então, você lesionou vasos sanguíneos, microvasos, você lesionou ali uma parte do seu tecido de gordura, você lesionou o tecido conjuntivo, você lesionou o tecido epitelial, você quebrou proteínas. Então, vai ficar ali um monte de, digamos que de lixinho, de moléculas, tá? De resto de células. Então, a gente tem células específicas que vão para lá só para fazer essa limpeza. Um exemplo de que são os macrófagos, tá? A gente vai ter também linfócitos, certo? E mais na frente a gente vai entender a função deles. Nós vamos ter os eosinófilos, os neutrófilos. Cada uma dessas células, todas essas células que eu estou falando aqui para vocês, são componentes, tá? São do nosso sistema circulatório. Então, o nosso sangue, ele vai ser formado, né, por uma porção de células vermelhas, que são as hemácias, e por uma porção de células brancas, tá, que são os chamados leucócitos. E aí, dentro desses leucócitos, dentro desse grupo, eu tenho uma grande quantidade de células, geralmente células na verdade, são células do sistema imunológico, que vão ser responsáveis por fazer a defesa do nosso corpo. Então, elas que vão ser responsáveis aqui, olha, por essa reação imunológica. E é essa reação imunológica que muitas vezes vai provocar os sintomas que a gente conhece de inflamação, como, por exemplo, o vermelhidão, tá? O rubor. Na verdade, o vermelhidão, o rubor é a mesma coisa, mas o inchaço no local onde aconteceu aquela lesão. O que mais? Você sente que está assim, latejando, né? Que o sangue está pulsando, porque eu tenho um aumento da passagem de sangue. A circulação, né, também. O aumento da circulação sanguínea. Oi? Tem o aumento da circulação sanguínea também naquele local, né? Tem o aumento da circulação sanguínea. Então, todas essas características aí que a gente conhece quando você é lesionado, isso é uma reação imunológica que vai estar acontecendo, tá? Então, começa a ficar inchado aquela região, por quê? Porque na hora em que você é lesionado, automaticamente ocorre uma sinalização bioquímica, avisando para as células que estão passando lá nos nossos vasos, que naquele local tem alguma coisa de errado. Então, começa a vir toda uma demanda de sangue, começa a haver um aumento do fluxo de sangue para aquela região e o aumento do número de células para aquela região. Tá? Que é justamente para saber o que foi que aconteceu e quais são as providências que elas vão tomar. Então, quando essas células elas chegam lá, cada uma vai exercer a sua função. Os macrófagos eles vão fagocitar, as plaquetas, né? Elas vão começar a tentar tampar aquela lesão. A gente vai ter aí a produção de fibrinogênio, de fibrina. Então, começa a ter um monte de reação bioquímica de síntese proteica, tá? Associado aí com o aumento com o aumento do sangue naquela região, que isso vai fazer com que aquela região ela acabe ficando mais inchada, tá? Justamente por conta do acúmulo dessas células e das substâncias que elas estão produzindo para fazer o quê? Esse reparo da lesão, tá?
E se tiver algum agente agressor, que elas possam eliminar. E aí, automaticamente, né, depois que ocorre o reparo dessa lesão, no caso de um corte que você levou, a gente começa a ter aí um processo de cicatrização sendo estabelecido, tá? E aí o indivíduo ele evolui para cura, certo? Então, a patogenia ela vai estudar cada um desses passos aqui, tá? Tudo bem até aqui? Posso passar? Pode, E aí, professor. a gente vai ter as alterações morfológicas. As alterações morfológicas são justamente aí a mudança na morfologia. Por exemplo, durante um processo inflamatório, você tem um inchaço do tecido. Isso é uma alteração morfológica que é perceptível, tá? Quando você tem, por exemplo, uma infecção que está ocorrendo no fígado, por exemplo, como no caso da ascaridíase, ela provoca o aumento do tamanho do fígado. Em algumas patologias também, onde o fígado ele é o sítio de multiplicação do agente etiológico, né? Ou do protozoário, enfim. E aí, você acaba tendo aí o aumento do tecido, tá? O aumento do tamanho daquele órgão para ele poder, porque ele está produzindo ali constantemente, né, digamos, mais protozoários, no caso da ascaridíase, tá? Então, aqui a gente vai ter, olha, as alterações morfológicas referem-se às alterações estruturais, tanto nas células e tecidos, que são características da doença e que levam ao diagnóstico. As doenças, né, que são elas são consequências justamente dessas alterações na célula, tá? E a gente tem também, olha, associado a essas alterações celulares, a gente também tem essas alterações teciduais. Então, cada doença vai ter aí características específicas, certo? Tanto de alterações que vão acontecer na morfologia das células, como alterações que vão ocorrer no tecido em geral. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o mesmo agentes etiológicos diferentes podem provocar alterações, tá, na morfologia daquele tecido que é muito igual. E isso muitas vezes pode prejudicar o diagnóstico médico. Por exemplo, uma infecção de garganta. Uma infecção de garganta, você tem lá toda a sintomatologia, ocorre aí o aumento, né, dos seus tecidos aqui da garganta, porque está acontecendo um processo inflamatório, você tem um aumento do tecido e você começa a ficar sem voz, porque basicamente começa a fechar tudo aqui e aí, né, você começa a ter dificuldade de engolir, você começa a ter dificuldade de falar. É a mesma sintomatologia se você tiver sido infectado por uma bactéria ou se você tiver sido infectado por um vírus, tá? Independente de qual bactéria for, independente de qual vírus for, muitas vezes a sintomatologia para essa patologia é a mesma, as alterações morfológicas são a mesma, tá? Na célula, falando no processo inflamatório, certo? E aí, muitas vezes ocorre dificuldade no diagnóstico. Vocês entenderam isso? Podem falar. Sim. Mas existe aí uma alteração, nesse caso que eu estou lembrando agora, que pode diferenciar. Por exemplo, uma inflamação de garganta que é provocada por bactérias, quando o médico ele vai examinar, geralmente ele começa a ver como se fossem várias placas brancas lá no fundo do tecido. Isso é uma alteração, tá? É do tecido, que ele consegue diagnosticar, que é um indicativo de que é bactéria, tá? Que é uma infecção provocada por bactéria. Mas se não tiver a presença dessas colônias, se tiver lá só o vermelhidão e a cicatrização, ele pode afirmar que é uma infecção provocada por vírus, tá? Mas existem patologias em que a gente não consegue dizer, olha, isso aqui é provocado, por exemplo, no caso de uma gengivite. Uma gengivite é uma inflamação da gengiva. A gengiva vai ficar vermelha, a gengiva vai ficar
inchada, vai ficar dolorida, mas você não sabe dizer exatamente quem são os agentes etiológicos, quais são os agentes etiológicos que vão estar envolvidos. Você vai generalizar, você vai dizer que é o biofilme. E aí a gente sabe que o biofilme é formado por milhões e milhões de bactérias de uma quantidade enorme de micro-organismos. Vocês já tiveram, acho que, microbiologia bucal, e vocês sabem que o biofilme é formado por bactérias, por fungos, por restos de células, tá? E aí, todo esse conjunto, ele vai estar causando aí alterações morfológicas, tá? Tanto no tecido, quanto a nível celular. Certo, gente? Vocês conseguiram entender essas alterações morfológicas aí? Sim, professora. Bem, e aí a gente tem o significado clínico da doença. O significado clínico da doença são justamente os sinais e sintomas que o indivíduo ele vai estar apresentando, tá? Como as alterações de função, alteração no sistema. E aí a gente tem aqui essa observação que eu falei para vocês. Muitas doenças apresentam sinais clínicos bem semelhantes, tá? E aí a gente precisa, né, de ter exames que vão confirmar esse diagnóstico. Uma infecção urinária, por exemplo, pode ser provocada por uma bactéria A, B, Z, entendeu? Aí eu só posso direcionar o tratamento a partir do momento em que eu fizer o diagnóstico. Olha, a bactéria que está infectando aqui esse indivíduo é a bactéria do tipo A. Então aí, né, eu posso direcionar melhor o tratamento, tá? Mas porque muitas vezes a doença, como eu já falei para vocês, várias doenças podem ter o mesmo sintoma, tá? Bem, essa daqui a gente, né, revisou, a gente revisou aqui tudo que a gente já tinha visto na aula passada, tá? E aí eu vou abrir aqui outra aula para vocês. Deixa eu ver como é Excel. Vou abrir a outra aula para vocês, que é a aula de adaptação celular e as lesões, tá? Então, uma vez que a gente já conhece alguns desses processos patológicos, os fatores que envolvem a doença, a gente começa a entender agora como é que surgem as nossas doenças no corpo, tá? E o que são aí conceitos novos que a gente vai aprender hoje de adaptação e lesão, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é homeostasia? Então, a homeostasia, ela é o equilíbrio das funções corporais, que a gente já viu na aula passada. Mas o que vai demandar a homeostasia no meu corpo? Como é que o meu corpo ele vai estar ali em equilíbrio, tá? Isso, para o seu corpo ficar, nosso corpo viver em equilíbrio, ele precisa de alguns fatores, como, por exemplo, a integridade do genoma. Então, vocês sabem que dentro das nossas células, lá no núcleo, a gente vai ter o nosso DNA. O nosso DNA, ele precisa estar íntegro, tá? Precisa, assim, ser um DNA que não está quebrado, ser um DNA que enfim, ser um DNA que está funcionando bacana. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, doenças como câncer, muitas vezes a gente tem ali a presença de mutações no nosso DNA. Então, hábitos alimentares como mau hábitos alimentares, a falta de exercício físico, muitas vezes a exposição a raios solares. Então, existem alguns fatores ambientais que podem estar interferindo na expressão dos nossos genes, tá? E isso lá no nosso genoma, lá no nosso DNA, tá? E aí, né, a presença dessas mutações que podem ser ocasionadas por esses fatores ambientais, elas podem provocar algum desequilíbrio que vai desenvolver uma doença. Eu estou falando, por exemplo, do câncer de pele. O câncer de pele, a gente tem um fator etiológico, por exemplo, raios solares. Digamos que você seja uma pessoa que sai de casa sempre 10 horas da manhã, fica no sol até 3 horas da tarde, que é justamente o momento ali em que o sol está constantemente incidindo. O que é o sol? Né? Por que ele é tão prejudicial para as nossas células? Porque o sol tem radiação UV, tá? Que é uma radiação que consegue penetrar e chegar até o núcleo das nossas células. Então, todas as vezes em que
o raio de luz, o raio de radiação, ele consegue bater na minha pele e chegar até o meu DNA, ele está ali constantemente provocando mutações nesse DNA. Só que a gente tem um sistema muito bom de reparo do nosso DNA. E à medida que essas mutações vão acontecendo, automaticamente eu tenho ali enzimas específicas que vão estar corrigindo esses erros e evitando o surgimento de novas mutações. Só que muitas vezes, né, às vezes por esse processo ele ser assim constantemente, quando eu falo assim constante, por exemplo, você passa o ano inteiro pegando muito sol. Chega um momento em que o seu organismo ele não aguenta mais. E aí esse sistema de reparo, ele começa a apresentar falhas. E aí a gente começa a ter o surgimento de mutações no DNA das nossas células aqui da pele, tá? E aí começa então a surgir, né, pode começar a surgir, né, o início do que seria um câncer de pele. Vocês conseguiram entender aí? Então, olha só, a integridade do genoma, do nosso DNA, ela é fundamental para que a gente, né, possa estar bem, possa estar saudável. Outro exemplo é, por exemplo, quando a mulher está grávida. Quando a mulher está grávida, até o 3º mês de gestação, é o momento em que ocorre o desenvolvimento aqui do tubo neural do feto, tá? Então, nesse momento, ele é um mês chave para que, né, esses 3 primeiros meses de gestação, são meses assim que são muito importantes para o desenvolvimento normal do feto, tá? Então, se a mulher, nesse momento, ela tomar algum medicamento, né, que seja proibido para mulheres grávidas, esse medicamento automaticamente ele entra na circulação sanguínea dela, chega lá na circulação sanguínea do feto, tá? E começa a atrapalhar o processo de divisão celular que esse feto vai estar sofrendo, né, que esse bebê vai estar sofrendo. E esse processo de divisão celular, por exemplo, isso pode fazer com que haja alguma anomalia cromossômica, sei lá, na hora que a célula vai se dividir, por conta do medicamento, né, pode ser que vá um número a mais de cromossomos para uma célula e um número a menos de cromossomos para outra. Existem alguns medicamentos que podem silenciar genes, tá? Ou seja, diminuir a expressão ou até mesmo silenciar mesmo, fazer com que aqueles genes que são importantes naquele momento de formação do feto, eles parem de funcionar. E aí, como eles não funcionam mais, o bebê pode acabar nascendo com alguma anomalia, certo? Então, isso são exemplos de como é importante a integridade do nosso genoma para o processo de saúde. Outra coisa é a presença de metabolismo em substratos disponíveis, ou seja, a nossa nutrição, tá? Então, a nossa nutrição, a nutrição celular é algo importantíssimo para o desenvolvimento ou não de uma patologia. Por exemplo, já ouviram falar em necrose? Necrose é a morte de um tecido, né? Já viram falar em isquemia do miocárdio ou derrame, que é o chamado também AVC? Então, essas patologias, elas são provocadas porque em algum momento, tá? Uma veia, uma artéria pequenininha, ela foi entupida. E aí o que aconteceu? Acaba que aquele sangue que costumava passar ali e irrigar uma parte daquele tecido, ele não tá conseguindo ir mais, não está conseguindo ir mais, né? Chegar até o destino. Consequentemente, o que acontece com aquelas células que dependiam daquele vaso, tá? Que foi rompido ou que está entupido, e que não estão mais conseguindo entregar, não estão conseguindo mais receber suprimento sanguíneo. Essas células, elas começam a sofrer o estresse com falta de nutrientes e com falta de oxigênio. É o que a gente chama, por exemplo, de hipóxia, que é quando a quantidade de oxigênio no tecido é muito reduzida, tá? E isso estressa muito a célula, porque para ela funcionar direitinho, ela precisa ter níveis de oxigênio, tá? Um nível bom de oxigênio para ela poder funcionar. E a falta de nutrientes. Então, se ela não está recebendo nutrientes, isso prejudica muito o metabolismo dela. A gente com fome, a gente consegue funcionar legal? Não.
A célula também é do mesmo jeito, ela com fome, ela sem receber oxigênio nem nutrientes, ela vai se estressar. E ela começa a desenvolver dentro dela uma série de reações bioquímicas que podem ocasionar em apoptose. O que é apoptose? É a morte programada da célula. Existe quando eu tenho ali naquele tecido várias células que estão morrendo, né? Por conta da falta desse suprimento sanguíneo e nutricional, a gente começa a ter uma necrose. O que é a necrose? É a morte tecidual, tá? Então, aquele tecido ali, ele começa a morrer porque ele não está recebendo o suprimento necessário. Tudo bem? Outra coisa aqui que é importante para a gente é justamente, olha só, essa relação célula a célula. Então, vocês sabem que, por exemplo, logo abaixo da nossa epiderme, a gente tem o quê? A nossa epiderme é formada de tecido epitelial, né? Vocês viram isso comigo em histologia. E logo abaixo do tecido epitelial, a gente tem tecido conjuntivo, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês. O tecido epitelial, ele é um tecido vascularizado, ou seja, tem vasos sanguíneos alimentando essas células desse tecido? Não, ele é um tecido avascular. Então, ele vai depender do tecido que está logo abaixo, que é o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo é um tecido altamente vascularizado. Tem muito suprimento ali, tanto de gases como de nutrientes importantes para o funcionamento das células, tanto do tecido conjuntivo quanto das células epiteliais, tá? Então, eu preciso desse bom relacionamento entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo para que, né, o processo de saúde se estabeleça. Esse é só um exemplo de relação célula a célula, tá? E diferenciação e especialização é outro fator que é importante, como, por exemplo, né, o que é diferenciação e especialização? Quando a gente está se desenvolvendo, né, vocês sabem que a gente vem de uma única célula, né? Que é justamente o zigoto, tá? E aí o zigoto, ele começa a se dividir e formar ali um bolinho de células. Essas células têm a mesma função, é uma cópia da outra. Só que como é que uma única célula, que depois se desenvolve para um bolinho de célula, consegue formar um ser humano como a gente, que tem um olho, né, que consegue enxergar com os olhos, que consegue ter uma pele, que consegue ter um fígado, um pâncreas, e você consegue ver uma grande quantidade de tecidos, e cada tecido aí tendo funções específicas. Como é que isso acontece? É através do processo de diferenciação e especialização celular, tá? Então, as células do nosso olho têm a mesma origem, né, embrionária, tá? Ela vem lá do zigoto, mas através de um processo de diferenciação, essas células elas foram se especializando, ganhando funções específicas que só existem nas células que compõem esse órgão, tá? As células do coração, da pele é do mesmo jeito. É como se fosse assim, eu costumo dizer que é como se fosse a gente assim no início de carreira, você está lá no fundamental. Então ali você é um zigoto. À medida em que você vai, né, indo para o ensino médio, aí quando você sai do ensino médio, você precisa decidir o que é que você vai ser da vida. Você precisa se especializar para poder exercer uma função no mundo. E aí você se especializa, por exemplo, em odontologia, tá? Mas se colocar você, por exemplo, não sei, digamos que pega um profissional de odontologia e coloca numa clínica de psicologia para fazer terapia. Será que você vai ser capaz de fazer terapia? Não, porque você é especialista em odontologia. Você se especializou naquela área. Então, o seu ramo de conhecimento, tudo que você sabe fazer, né, tá bem voltado para aquela área, tá? Então, com as nossas células acontece a mesma coisa. Elas se especializaram em desenvolver aquela função, tá? Só que, por exemplo, em células, né, como o câncer, por exemplo, em células tumorais, uma das características do tumor é justamente essa falta de especialização. As células,
num tumor, elas se diferenciam, né? Elas meio que regridem. Então, eu tenho, sei lá, um tumor de origem epitelial, câncer gástrico, tá? Então, se você for olhar, aquela célula ali é uma célula gástrica, é um tecido gástrico. Mas aquela célula, para ela, né, começar a ter aquele potencial de proliferação e tal, ela se diferencia, ela volta um passo atrás. A gente vai já entender melhor, mas no decorrer das aulas, como é que esse processo funciona, tá? Então, gente, para que ocorra a homeostase, a gente tem que ter isso daqui muito bem funcionando. Nosso genoma tem que estar bacana, nossas células têm que ter nutrientes, né, e gases, né, na medida em que elas precisam, tá? A relação célula-célula tem que estar bacana, a diferenciação e especialização. Outro exemplo de relação célula-célula é, por exemplo, no transplante, tá? Você está precisando de um rim. E aí você recebe um rim de outro paciente, de outra pessoa, tá? Só que quando esse rim novo chega e é instalado ali dentro de você, o sistema imunológico todo fica alerta. As células do seu sistema imunológico começam a estranhar. Olha, aquele rim ali não é daqui, bora atacar. E aí eles começam a desenvolver, né, uma espécie de uma reação imunológica para expulsar aquele rim, porque eles acham que ali é um corpo estranho. E aí eles não aceitam nada que é estranho dentro do nosso corpo, tá? E aí a gente começa, né, a ter aí um problema. Por isso que quem faz transplante de algum órgão precisa ficar tomando medicamentos, né, que são imunossupressores, que vão estar controlando o sistema imunológico. Tudo bem, gente? Então, olha só. Essa daqui, todos esses fatores são pontos importantes para que a gente consiga manter a nossa homeostase, tá? Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Existem pequenas variações, como, por exemplo, até coloquei aqui, pequenas oscilações na oferta de glicose e oxigênio que são toleradas pelo nosso organismo. Deixa eu ir aqui. Pronto. Né? Então, olha só, não é que assim, a célula ficou sem glicose, né? Que aí pronto, já vai desenvolver um processo patológico. Não. A nossa célula, ela tem um limite, tá? Que a gente chama de adaptação. Deixa eu passar para esse slide aqui que eu acho que vai ficar melhor. Olha só, aqui a gente tem uma célula normal, funcionando, que é como a gente está agora, tá? E as nossas células, elas estão em homeostase, em perfeito equilíbrio, cada uma lá fazendo suas funções e tal. Só que o que acontece? Você começa a passar por uma situação que pode demandar um estresse nas suas células, tá? E esse estresse, ele pode acabar aumentando a demanda celular. Isso faz com que você desenvolva um processo que a gente chama de adaptação, ou processo adaptativo. Por exemplo, você saiu no sol agora. Você vai ter câncer de pele porque você saiu no sol? O sol é um agente agressor da sua pele. Não, você não vai. Porque a célula, ela consegue se adaptar àquele estresse que você está sofrendo naquele momento, né? Digamos que você passou por uma discussão, você está muito alterado, você está liberando muito cortisol, que é o hormônio do estresse, na sua corrente sanguínea. É como se o cortisol é como se fosse assim, gotinhas de veneno que a gente vai liberando, tá? Ele tem a sua função muito boa, mas ele tem funções que são boas para o nosso organismo, mas quando essa demanda de cortisol, né, o aumento da produção de cortisol aumenta, você tem um prejuízo metabólico, tá? Mas aí você vai desenvolver alguma patologia por isso? Não. Você começa a passar por um processo adaptativo, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, a nossa célula normal. A gente tem o aumento ou a demanda de um estresse, né? Que esse estímulo geralmente é um estímulo curto, né? É um estímulo de intensidade baixa. E com isso a célula ela sabe lidar. Então a célula faz o que? Ela se adapta, tá? Mas existem aqueles estímulos que são constantes. No câncer de pele, por exemplo, um indivíduo que trabalha na praia, sem protetor, sem camisa, sem tomar os devidos cuidados,
provavelmente, olha só, ele está tentando romper aqui o limite de adaptação celular, tá? Então, a agressão está constante, tá? Isso daqui são os 5 pontos, né? Isso daqui são os 5 pontos que podem fazer com que haja um rompimento dessa adaptação, ou seja, aquele mecanismo que a célula está tentando ali segurar aquele estresse para ela continuar funcionando normal, né, ele precisa ter esses 5 pontos aqui. Por exemplo, o tipo de estímulo, tá? Então, no caso, voltando aqui, o exemplo do cara que trabalha... Eu posso fazer uma pergunta? Nessa parte aqui de célula normal, que acontece a homeostase e tudo mais. Quando ela vai para a adaptação celular, ela acontece uma alteração reversível. Quando ela vai para a lesão celular, acontece uma lesão irreversível? Não, ela passa por um processo de adaptação, e aí bacana, essa adaptação ela pode... Vou te dar um exemplo de adaptação, né? A gente é acostumado a ter pelo menos 3 refeições diárias, né? Então, constantemente, a gente está colocando açúcar, glicose para circular no nosso organismo, que é o que vai nos dar energia para funcionar. Só que quando chega a noite, você vai dormir e você passa um longo período, né, sem ingerir açúcar, sem ingerir água. Isso é um estressor para as suas células. Só que essa intensidade, né, ela é curta, porque você tem suas reservas de açúcar, e a duração também é curta. Você vai passar o quê? No máximo 8 horas dormindo, né? Depois você vai tomar café da manhã e tal. Então, a célula ela consegue se adaptar, tá? E aí, rapidamente, ela consegue recuperar aqui esse estado de homeostase. Só que quando ela rompe, tá? Essa adaptação, só que, sei lá, você passou 3 dias sem comer, sei lá, tem agora essa moda do jejum intermitente, né? Que a pessoa passa 12 horas, enfim. Então, quando a célula ela rompe esse período de adaptação, ela perde essa capacidade de se adaptar. E isso pode provocar uma lesão, tá? O que é uma lesão? Por exemplo, as células, elas morrerem, tá? Essa lesão, deixa eu só voltar aqui. Não tem ainda. Essa lesão, por exemplo, essa lesão celular, ela pode ser uma lesão reversível ou uma lesão irreversível. Existe tá aqui, olha só. Existe um ponto aí, tá? Então, a gente tem aqui a célula normal, ela passa por um processo adaptativo. Se você continuar extrapolando, né, esse ponto de adaptação, ela perde essa capacidade de se adaptar, e aí ela começa a ter algum tipo de lesão celular, tá? Essa lesão, ela pode ser uma lesão reversível, tá? Essa lesão reversível significa que no momento em que você retirar o agente agressor, ela volta a funcionar normalmente, como por exemplo no caso da hipóxia, tá? No caso da isquemia. A isquemia, se você consegue ali rapidamente voltar ao suprimento, ela está sofrendo, ela está começando a se degradar, ela está começando a perder ali as suas, enfim, as suas organelas, porque ela começa um processo de autofagia. Então, quando ela começa, né, a se degradar, se você rapidamente tirar o agente agressor, essa lesão, aliás, se você rapidamente tirar o agente agressor, essa lesão ela se torna reversível. Mas chega um ponto que se você romper, né, existe aí um ponto de irreversibilidade. A célula ela pode acabar morrendo e aí você não tem mais como voltar no processo. Então existem dois tipos de agressão. Existem as lesões. Existem a lesão, né, que ela é reversível, e existe a lesão que é reversível, tá? Então, a lesão reversível, você consegue retirar o agente agressor e o tecido volta ao normal. Na lesão irreversível, não, tá? Você tem a perda ou do órgão ou da célula, o tecido ele realmente morre, tá? Ficou claro aí? Sim. Então, deixa eu só voltar.
Então, olha só, aqui Ei, tem só professora, a mutação do DNA, Oi? Eu só ouvi a até a parte de... mutação do DNA só acontece? A mutação do DNA só Tá ouvindo? acontece... Tô te ouvindo. Só acontece quando é em excesso? A lesão do DNA... A mutação. sim. Olha só, deixa eu te falar aqui. E essa pergunta, como eu sou da genética, essa pergunta ela é um pouco complicada de responder porque ela envolve muita coisa. Mas vamos lá. Por exemplo, voltando para o DNA, tá? A gente tem um tipo de estímulo. E aí, no caso do nosso DNA, pode ser, por exemplo, como eu já falei, os raios solares. Vamos continuar nesse exemplo, tá? Vai depender da intensidade do estímulo. Então, para a célula, né, deixa eu só tirar isso aqui. A capacidade de adaptação da célula vai depender desse tipo de estímulo, qual é o estímulo que a célula vai estar recebendo, qual é a intensidade dessa duração. Então, por exemplo, a intensidade, se é uma intensidade alta ou se é uma intensidade baixa, a duração, tá? Se vai demorar muito tempo, pouco tempo, e os graus de diferenciação. Por exemplo, no laboratório, né, que eu trabalho, para a gente trabalhar com cultivo celular e tal, a gente precisa colocar o ambiente sobre radiação ionizante, raio V, tá? E aí o que acontece? As bactérias que estão presentes nesse meio, elas vão receber esse tipo de radiação. É a mesma coisa que acontece com a gente quando está pegando sol, tá? Só que essa radiação, ela tem uma intensidade muito forte. Então, ela vai ali quebrando vai quebrando, desnaturando proteína, quebrando moléculas de DNA, e ela precisa ficar por um certo tempo, tá? Para ela poder matar essa célula. Então, assim, quando a gente está falando do nosso DNA, a gente vai depender muito disso daqui, da intensidade daquela agressão, da duração daquela agressão. Por exemplo, no caso do câncer gástrico, o câncer gástrico ele vai depender muito, primeiro, da genética do indivíduo. O indivíduo ele já pode nascer com alguma mutação, já predispõe esse indivíduo a desenvolver o câncer, tá? E essa mutação, né, ela pode ou não desenvolver o câncer dependendo do fator ambiental, ou seja, do que o indivíduo ele vai comer. Aqui no Pará, por exemplo, é um dos estados que tem a maior alta de câncer gástrico. E aí existe uma suspeita, que são justamente os hábitos alimentares, né, os nossos hábitos alimentares aqui no Pará, que envolve, né, principalmente o tacacá, se não me engano é o tacacá, o tucupi, na verdade, que envolve o tucupi. O tucupi é aquele coisa que é feito de farinha que é amarelo, né? É amarelo? Eu não sou Isso. pará. Professora. Eu sou pará. Aquele amarelo do tucupi, ele vem de um corante, que é acho que o nome é tetatrazina, tá? E ele é cancerígeno, esse corante. Então, quando a gente consome muito um agente que automaticamente, né, já é um agente cancerígeno, ou seja, quando ele entra em contato com as nossas células, ele tem a capacidade de ser absorvido por elas e de conseguir chegar lá no DNA e provocar mutação, entendeu? E aí isso pode acontecer o câncer. Não é assim que eu vou tomar tucupi uma vez na vida, vou desenvolver câncer. Não. Eu preciso ter um estímulo para desenvolver o câncer. O estímulo, por exemplo, pode ser tomar o tacacá, tá? Qual é a intensidade desse estímulo? Eu tomo aquele tacacá assim bem, que é bem amarelo mesmo, que é bem assim cheio de corante. Qual é a duração? É pelo menos 2, 3 vezes por dia. Então eu tenho uma duração muito alta.
Então, isso vai fazendo com que a célula dentro do nosso corpo, ela comece a ficar muito cheia daquele produto que é tóxico para ela. E isso vai causando alterações no DNA dessas células, tá? Que vai fazer com que ela perca esse controle de divisão celular e comece a se proliferar, que é o que vai formar o tumor. As nossas células, assim como a gente, elas têm um momento para nascer e um momento para morrer, tá? E muitas vezes elas programam essa morte, que é a apoptose, a chamada morte programada da célula. Então, todas as vezes em que elas sentem, né, que elas vão perder o controle da divisão celular, existe um mecanismo nela que fala não. Então, para você não, né, perder esse mecanismo de controle de divisão, é melhor você morrer. E aí elas entram em apoptose, elas morrem. Só que muitas vezes, de tanto que você está ingerindo coisa tóxica, esse controle, né, de ciclo celular, ele não, a célula fica toda louca, assim, ela não tem muita noção de como ela está funcionando. Então, ela perde o controle de tudo. E aí, ela começa a se multiplicar, como é que eu posso dizer? Indiscriminadamente, que é o que vai formar o tumor. Esse controle da apoptose, por exemplo, é uma das coisas que ela perde de primeira. Então, ela perde a capacidade de morrer, de programar a própria morte, no caso de alguma coisa dar errado, tá? Vocês estão entendendo até aqui? Sim, professora. Por exemplo, outra coisa, Sim. plástico, né? A gente vai na feira, aí compra aquelas vasilhinhas de plástico, que é bem baratinha. Aí chega em casa, prepara uma carne bem gostosa, a carne está bem quente, você vai e coloca no plástico. Aquele plástico ali tem substâncias tóxicas, que com a temperatura, essas substâncias do plástico passam para a carne. E aí acontece uma coisa, né? Quando você come essa carne contaminada com esse plástico, acontece uma coisa que é chamada de metilação do DNA. Vocês já ouviram falar nisso? Acho que não, né? Não, professor. O que é isso? Por exemplo, sabe a mutação que vocês devem ter aprendido com o Edu? Que a gente tem ali uma sequência de DNA, muda uma basezinha, e aí de repente pode mudar tudo, né? A expressão das nossas proteínas e tal. Vocês sabem disso, não sabem? Quando eu falo de mutações, vocês entendem isso, né? Ou não? Sim. Fala, gente. Ou estou complicando as coisas? Deixa eu abrir um negócio aqui. Espera aí, eu já... Vocês estão conseguindo ver... Estão conseguindo ver esse risco aqui? Sim. Sim. Olha só, vocês entendem que DNA é isso aqui, né? Não tem essa. Pronto. Aqui a gente tem uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA, ela vai formar uma proteína. Vou colocar a proteína como se fosse isso aqui, tá? E a proteína, na nossa célula, ela tem uma função, tá? Desempenha lá a função dela. Só que o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, e apagar esse T aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu, por exemplo, tirar esse T aqui e substituir um G, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, se eu pegar esse T aqui e eu substituir ele por um G, essa proteína que está aqui embaixo, ela já muda de forma. Antes ela era assim, agora ela vai ser assim, tá? Então, desse jeito aqui, ela já não tem mais função.
Isso é uma mutação genética. É muitas vezes o que acontece. Ou muitas vezes, isso daqui a gente nem consegue, ou muitas vezes a proteína ela nem é formada por causa dessa mutação. O que acontece com a metilação do DNA? A metilação do DNA é como se fosse justamente isso, tá? Só que em vez de eu mudar a base, eu literalmente pego a borrachinha e apago, tá? É isso que muitos produtos tóxicos, como o plástico, por exemplo, faz com a gente. Então, essa célula que ficou sem essa sequência aqui, sem esse gene, não vai conseguir produzir proteína nenhuma, tá? E aí, isso vai ter o mesmo efeito que a metilação. Mas essa alteração aqui, eu não herdei do meu pai e da minha mãe, tá? Como acontece em alguns casos de câncer gástrico. Essa alteração aqui foi uma associação do meu DNA com o meio ambiente que eu estava inserida. Então, eu tinha lá minha sequência de DNA, tá? Mas ela foi alterada por conta desse plástico, né? Desse poluente que estava no plástico que eu consumi. Então, eu tenho aqui o ambiental interferindo com o genético. Vocês estão conseguindo entender isso? Sim. Por isso que a integridade do genoma, ela é importante, tá? Então, olha, de novo, a capacidade de adaptação celular vai depender do tipo de estímulo, da intensidade, da duração, dos graus de diferenciação, tá? E das especializações celulares. A gente vai entender esses dois aqui mais na frente. Esses dois aqui, eles são importantíssimos para o desenvolvimento do câncer, tá? Então, olha só. Voltando aqui, olha, os mecanismos fundamentais da patologia, né? A gente vai ter aqui os processos de adaptação acontecendo, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então, Professora, eu não estou conseguindo ver o slide. Ana, é porque eu esqueci de compartilhar com vocês. Ah, tá. Eu pensei que mesmo estava com problema. Deixa eu ver aqui. Conseguiu agora? Obrigada, professora. Tá vendo? Beleza, então olha só. No caso aqui da adaptação, a gente vai ter aqui um exemplo, olha só, que é o que acontece com a musculação, tá? Então, a adaptação, quando você entra numa academia, você começa a se exercitar, a levantar peso, você começa a aumentar a demanda metabólica das suas células, tá? Então, para você conseguir levantar aquele peso, você precisa de energia. Por isso que os nutricionistas falam para você comer algum carboidrato antes de malhar. Então, você precisa ter aquela energia, aquele açúcar disponível no seu sangue para que as células possam rapidamente capturar e usar ali durante o processo de musculação, tá? Aquele peso vai fazer com que haja o aumento dessa demanda metabólica, certo? Então, aí a gente tem a demanda maior, o maior trabalho das fibras musculares. Antes elas não trabalhavam, não faziam nada, agora elas têm que levantar peso. Então, isso aumenta, tá, o trabalho dessas fibras. A fibra muscular é a mesma coisa que célula muscular, tá, gente? E aí ocorre o quê? O aumento do tamanho das fibras musculares, que é um processo que a gente chama de hipertrofia, certo? Então, a hipertrofia que acontece na academia com a gente é um processo adaptativo, tá? Não houve lesão nenhuma na célula, a célula simplesmente ela só se adaptou, tá? Então, ela se adaptou àquele novo processo. As células musculares, elas são polinucleadas, ou seja, dependendo aí da fibra muscular que você tem, você pode encontrar de 10, 12 núcleos de célula, tá? Uma célula da pele, por exemplo, tem só um núcleo. Na célula, né, muscular, você tem uma quantidade de núcleos maiores. E quanto mais você se exercita, mais você estimula o aumento do número de núcleos. Por quê? Porque a célula muscular, ela tem ali um metabolismo muito
um aumento dessa demanda durante o exercício muito grande. Então, eu preciso que haja uma quantidade muito grande de proteínas sendo sintetizadas, tá? Por isso que assim que a gente termina de malhar, o nosso músculo está bem inchado, por conta do aumento dessa demanda energética, certo? Então, a hipertrofia, ela é um tipo de adaptação. Só que pode chegar um momento em que as células musculares, elas perdem a capacidade de se adaptar, que é quando ocorrem as lesões musculares. Às vezes você fez um exercício de mau jeito e isso resulta em um estímulo nocivo. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso resulta em um estímulo nocivo, ou você pegou peso além do que você poderia pegar, tá? Desculpa, e isso vai provocar uma lesão muscular, tá? E aí essa lesão, ela pode ser uma lesão reversível, tá? Que é quando você, né, passa ali um gelzinho no local da dor, ou fica um tempo em repouso, e aí o próprio organismo, ele vai lá e consegue recuperar, né, aquele tecido que foi lesionado. Ou ela pode ser irreversível, tá? Quando você precisa, quando você tem perda ali, morte celular. Então, olha só, vocês entenderam esses dois conceitos aqui, né? A adaptação e a lesão. O que a gente vai entender agora são os processos adaptativos que o nosso corpo faz. E aí a gente vai ter... Tá. E aí a gente vai ter como processo adaptativo das células, né, fatores que envolvem o crescimento celular e fatores que envolvem a divisão celular. Então, fatores que envolvem o crescimento das células são todos esses que estão, né, em verde, que são, por exemplo, a atrofia e a hipertrofia, tá? Trofia, gente, é tamanho. Então, a atrofia, ou também chamado de hipor, que é pouco, trofia, tamanho, tá? Então, tamanho menor, né? A atrofia ou hipotrofia é quando ocorre quando a célula ela diminui de tamanho, certo? E a hipertrofia é quando a célula ela aumenta de tamanho, tá? A gente vai ter também a hiperplasia. A hiperplasia, hiper é muito, tá? A hiperplasia, ela está relacionada com o aumento no número de células. A hiperplasia, ela está muito relacionada com os tumores benignos, tá? Ela não é relacionada com o câncer, porque ela não envolve diferenciação, é só o crescimento da célula, tá? Então, a gente tem aqui a hiperplasia. Vocês conseguiram entender? Professora, pode repetir o que é atrofia e hiperplasia, por favor? Tá. A atrofia é quando ocorre a diminuição do volume da célula. A hipertrofia é quando ocorre o aumento do volume da célula. A hiperplasia é quando ocorre o aumento no número de células. Elas não aumentam de tamanho, elas aumentam em número, tá? E aqui não tem, mas eu vou falar para vocês da hipoplasia, que é quando ocorre a diminuição do número de células, certo? Eu tinha aqui 3, 4 células, 5 células, e essas células elas foram morrendo e só me restou uma célula, tá? Isso é hipoplasia. Tudo bem? Então, esses são os distúrbios de crescimento. São como se fossem atalhos que o nosso corpo utiliza, que as nossas células utilizam para poder aí se adaptar aos diferentes tipos de lesão ou aos diferentes tipos de estímulos que elas vão sofrer vão sofrer aí durante a nossa vida, tá? E aí a gente tem a metaplasia. A metaplasia está relacionada com o processo de diferenciação celular. É aquilo que está relacionado mais com o câncer. A célula, ela era uma célula epitelial e aí de uma hora para outra ela fica sem saber quem ela é no mundo, né? Quem ela é na vida. Então, ela vai perdendo o processo de especialização dela, tá? Associado a também o aumento da proliferação, ela aumenta em número. Então, a gente vai ter aqui a metaplasia,
tá? Que está relacionado à diferenciação. Tudo bem? Vocês conseguiram pegar cada um desses conceitos? Pode repetir o da hipoplasia? A hipoplasia é quando a gente tem a diminuição no número de células. A gente vai falar de cada um deles agora, tá? Então, a gente tem a hipertrofia, né? A hipertrofia que eu falei para vocês é o aumento do tamanho da célula devido à síntese de mais componentes estruturais, proteínas do citoesqueleto e da membrana. É o que ocorre, por exemplo, quando a gente está malhando, tá? Entrou na academia, está levantando peso, então a célula ela se sente obrigada a produzir mais proteínas para poder aguentar aquela demanda, tá? Então, isso é hipertrofia. Como ela está produzindo mais proteínas, ela acaba inchando. Isso é hipertrofia, tá? E aí eu coloquei aqui como exemplo o exercício físico, que aumenta aí a demanda das células musculares. Mas a hipertrofia, gente, ela pode ter ação hormonal, tá? De fatores de crescimento. Ela pode ser tanto fisiológica como patológica, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês da hipertrofia gengival. Ai, gente. Deixa eu ver se ele vai... Ai, eu não sabia que ele ia demorar tanto. Vocês entenderam o que é hipertrofia enquanto ele abre aí? Sim. É porque eu fiz esses links, porque eu vou compartilhar com vocês vários artigos. Entendi. Essa parte da hipertrofia, ela aumenta o tamanho das células, né? E, consequentemente, ela aumenta o tamanho do órgão também, né? Sim, ela pode aumentar o tamanho do órgão, tá? Pode aumentar o tamanho do músculo. Existe, por exemplo, a hipertrofia do miocárdio. E aí a hipertrofia do miocárdio, ou ela pode ser patológica, né? Quando ela é causada, por exemplo, enfim, ela pode ser ou patológica ou fisiológica. Deixa ele abrir aí. Na fisiológica, o que acontece? Ou patológica, a gente tem, por exemplo, o caso dos atletas. No caso dos atletas, de tanto eles correrem, o coração ele bate mais rápido, tá? E aí, consequentemente, se o coração ele está batendo mais rápido, você tem um aumento da demanda daquele órgão. E as células, elas precisam responder àquela demanda. Então, o que acontece? O coração ele acaba aumentando de tamanho, tá? Porque ele aumenta ali a quantidade o tamanho das células que compõem o coração, elas estão aumentadas, tá aqui, ó. Elas estão aumentadas justamente por conta, né, desse estímulo constante, que é o exercício físico, corredor, por exemplo. Então, aqui a gente tem um corte histológico que mostra aqui o miocárdio normal, a espessura. E aqui a gente tem, no caso, um miocárdio hipertrófico, tá? Que aqui a gente vê um clássico exemplo de hipertrofia, né? Ao aumento do tamanho dessas células e, consequentemente, ao aumento do órgão. Deixa eu só... Essa daqui, no caso, é a chamada hipertrofia gengival. Olha o que acontece com ela. Ela é caracterizada pelo acúmulo da matriz extracelular dentro do tecido conjuntivo gengival, tá? Particularmente colágeno com inflamação crônica. Então, essa hipertrofia vai causar dor, vai causar sensibilidade acumulada, pode causar hemorragia. Não tá? aparecendo, professor. E ela vai ser... Tá só Não uma tá imagem. aparecendo a Pode imagem. falar. Tá só uma. Sério? Agora tá, professora. Tá. Agora tá, né? Mas eu queria mostrar o outro artigo para vocês. Não, essa é a imagem do slide, professora. A imagem da hipertrofia gengival não apareceu ainda. Ó, vocês estão vendo agora? Sim, Sim, Hipertrofia gengival, vocês estão vendo? sim. sim.
Beleza. Então, olha, a hipertrofia gengival vai ser caracterizada aqui pelo acúmulo da matriz extracelular dentro do tecido conjuntivo gengival. Ou seja, esse inchaço aqui da gengiva todo, ele é provocado pelo aumento da síntese de proteínas lá no tecido conjuntivo, tá? Então, aqui a gente vai ter o tecido da gengiva, né? Logo abaixo a gente tem um tecido conjuntivo. E aí, esse tecido conjuntivo, a gente tem uma grande quantidade de síntese de proteínas, tá? E é o que vai fazer com que ocorra esse inchaço aqui. Professora, Oi. é uma pergunta. Essa hipertrofia gengival, eu já vi muitas vezes em pessoas que usam aparelho ortodôntico. Tem alguma correlação? Tem, mas olha, no caso do aparelho, eu vou mostrar Tem outro artigo que eu vou mostrar para vocês. No caso do aparelho ortodôntico, não vai ser hipertrofia, vai ser hipoplasia, Entendi. tá? Porque o aparelho vai estimular o aumento no número de células, tá? Entendi. Eu acho que quando eu estava pesquisando esse artigo, eu vi que existem os dois termos, hipertrofia gengival e hiperplasia gengival. O que a gente tem que entender é que, por exemplo, nesse caso aqui de hiperplasia gengival, pelo menos desse artigo aqui, ele está dizendo que isso daqui é por conta do uso de alguns medicamentos, tá? Mas eu posso ter essa mesma sintomatologia realmente se tu usar aparelho ortodôntico. Às vezes o aparelho está mal encaixado e aí ele começa a provocar alguma agressão na gengiva. E essa agressão, ela pode provocar tanto o aumento da matriz extracelular da célula, causando uma hipertrofia, mas ela também está muito associada com a hiperplasia, que é quando ele também vai estimular o aumento no número de células, tá? Tem outro artigo que fala da hiperplasia, e aí eu vou mostrar ele para vocês. Tá bom. Obrigada. Peraí. Deixa eu voltar para o slide, tá? Outro exemplo aqui de hipertrofia é quando a mulher está grávida, tá? Mas aqui no caso é fisiológico. Ocorre o aumento do volume do útero, tá? Por conta da presença do bebê. E aí depois que o bebê sai, ocorre a diminuição aí do volume do útero. E isso é uma hipertrofia, tá? Que ela é fisiológica, ela não é patológica, tá? Esse exemplo aqui, gente, da hipertrofia do miocárdio, também pode ser por conta, né, quando ela é patológica, ela pode ser por conta desses problemas aqui, ó, da hipertensão, tá? E da Professora, estenose. não Não está tá aparecendo o seu a slide. tela. Tá, peraí. Cadê, gente? E agora, tá? Sim, está Sim, aparecendo. agora tá. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. A questão da hipertrofia, no estado dela fisiológico, ela pode estar relacionada com fenômenos programados, que seria, no caso, a gravidez, e os estímulos hormonais, que no caso são alguns hormônios relacionados ao nosso corpo. Sim, sim. Existem hormônios que podem provocar aí o aumento da hipertrofia. Tá, tudo bem. Obrigada. Tá. Olha só. A gente vai ter aqui a fisiológica, como eu falei para vocês, né? E aí a gente vai ter a patológica. E aí na patológica a gente vai ter aqui, olha só, o aumento do coração, mas provocado pela hipertensão, tá? O que que acontece? A hipertensão é o aumento da pressão sanguínea, né? E aí o coração, né, para ele poder dar conta do aumento dessa pressão, ele vai bater mais rápido. E aí, para ele poder bater mais rápido, né? Como ele vai bater mais rápido, a gente tem um aumento dessa demanda celular.
E aí, o que acontece? A gente acaba tendo um estímulo, né, das células musculares para elas poderem aguentar o aumento dessa demanda do coração, elas acabam aumentando o tamanho, tá? Para elas poderem, né, nesse aumento de tamanho das células do miocárdio, elas vão estar aumentando uma quantidade maior de proteínas, vão ter uma quantidade maior de mitocôndrias, vão ter uma quantidade maior de núcleos, para elas poderem dar conta ali do metabolismo daquela célula que está muito ativa. Então, automaticamente, o que a gente observa no órgão? O aumento do volume do órgão, tá? Tranquilo aí, gente? Eu acho que eu estou passando do meu horário já. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, nenhuma. Não. Não. Gente, como tá a aula Não, para vocês? Vocês estão entendendo tudo? Sim. Eu estou falando muito, sendo pouco objetiva. Como tá? Não, professora, tá bem explicativo. Para mim, pelo menos. Tudo tranquilo. Para todo mundo que está assim, a gente pode falar. Ai, eu gostei bastante. Gabriel, ai, Gabriel. Saudade, professora. Saudade de te ver dançando na sala. Ai, que mico, toda vez eu lembro quando eu escuto a música. Oh, Jesus. Gente, são 9h15. Professora, qual é o nome do livro para a gente estar acompanhando? A senhora conseguiu enviar por PDF? Não, porque ele tem 1000 páginas. Toma! Aí eu não consegui, eu até tô tentando tirar. Aí eu não consegui, gente. Só coloca aqui na tela. A senhora tem ele por aqui? Ou o nome, só para dar uma pesquisada. É nele que a senhora está baseando as aulas ou não? Sim, é nele sim. Eu não Eu vou achei, ver se eu encontro, só com o nome. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu saio daqui. Tô tentando aqui. Pronto, tirei a apresentação. Deixa eu ver aqui rapidamente. Não sei se encerra automaticamente, né? Aqui a aula pode ser que saia. Ei, professora, a senhora já se casou já? Já! Ai, que nem eu professora, a parabéns. convite, né? Belíssima. Eu sou demais. Vai lembrar. Porque daqui não dá para ver a aliança, professor. Verdade. Não sei porque não chegou um convite no meu e-mail. Olha. Bem, deixa eu diminuir aqui. Eu acho que é fechar aqui. Espera aí. Nem vi. Vocês estão vendo eu pesquisando aqui? Sim. Sim. É esse livro aqui, gente. Pronto. E ele é baratinho. R$500. Nossa, vou Ai, orar. meu Deus. Poxa, estragado. Professora, eu PDF. tenho ele na terceira edição. Não tenho nessa daí, mas eu acho que tá mais ou menos. Não sei se muda muita coisa. Pois é. Não, eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu vou mandar em tenho PDF, então, no grupo da sala. Ai, ótimo. Ai, obrigada. Ai, Tá. manda. Aí o que é que eu estou fazendo, né? Como a parte de vocês é patologia geral, eu estou pegando os exemplos das patologias dele, tá bom? Então, por exemplo, a hiperplasia, metaplasia, eu estou tentando puxar todos os exemplos dele para a gente estar utilizando nas nossas aulas. Aí tem outro livro que eu estou utilizando, que é Patologia Geral. Acho que é assim. Do Robbins. Pronto, se encontrando. É esse aqui, se não me engano. Não, não é esse aqui, não. Pronto, é esse aqui, ó. Tá? Tá.
Robins encontrando. É esse bonitinho aqui. Aí são esses dois, que aí vocês de repente podem estar vendo aí. Ah, ótimo, professora. Eu não Obrigada. sei, agora que eu estou vendo se eu mexo com essas. Estou aprendendo a mexer nessas tecnologias, porque nem nuvem eu estava usando no Gmail, né? Mas eu estou aprendendo e à medida em que eu for vendo a possibilidade de mandar para vocês o arquivo, nem que seja através de link, eu mando para vocês, tá? Uhum. Tá, só de já ter aqui o nome, a gente se vira para poder baixar e achar. Tá bom. Pois, gente, eu vou encerrar a aula, porque já são 9h20, e aí eu acho que o outro professor deve estar entrando, tá bom? E aí, essa aula de hoje, eu já vou colocar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma conta no YouTube, tá? E aí, de repente, seria bom vocês... Eu vou passar o link para vocês da minha conta. Aí vocês se inscrevem no meu canal, porque agora eu sou influencer. Olha, bem blogueirinha. Blogueira. Olha. Blogueirinha. E aí eu tô colocando todas as minhas aulas lá. Então, se por algum motivo vocês não estiverem conseguindo acessar a plataforma da Examais e tal, aí vocês entrem através aqui da minha conta, tá bom? Do meu canal. Tá ótimo, professora. Que eu não tô conseguindo mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Tá. Tá bom? Então já tem bastante aula. Mais alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Posso encerrar a aula? Tá ótimo. Professora, Obrigada. Ótimo. professora, a senhora podia colocar os livros em PDF no Drive do Google e mandar o link pra gente. No Drive? É, Google Drive, né? isso. Sim. Por aí mesmo a senhora pode acessar e anexar lá no Drive e aí só manda o link pra gente dos dois. Aí a gente baixa, que eu acho mais rápido e mais fácil. Tá bom. Vou fazer isso então, tá? Eu vou pegar o livro aqui no meu computador e já vou fazendo isso para vocês, tá bom? Eu vou encerrar a aula porque eu não sei como é que vai ficar o outro professor. Eu posso Tá estar entrando bom. no horário sem saber, tá? Obrigada, professora. Obrigada. Tchau. Professora, obrigada. Tchau. Aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Tá bom. Tá Professora, bom, obrigada. obrigada. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Tchau.